As pessoas jogam a culpa sempre na mulher. Ah, mas ela tava com os peitos de fora. Mas que você tava falando, ah, mas ela tá com a... Gente, ela pode estar do jeito que ela quiser. A gente vê o direito de todo mundo aqui tocar, tem um relacionamento. A gente aqui, tudo estruturado, a gente é casada. Mas a gente não é cega, né, gente? Vai ver um homem bonito na rua. Claro. Mas quando a gente era solteira, isso não dava... Você já viu uma mulher atacar o homem? Não. O homem tá lá na praia de sunguinha, ela vai lá, vai colocar a faca no homem e falar assim, entra aí que eu vou acabar com você. Não. E por que o homem, ele tem esse direito? Hoje nós temos uma convidada especial, falamos isso todas as vezes, né? Porque as meninas são muito especiais e uma mulher gigante, de coração grande demais, que influencia muitas mulheres. Tem uma profissão, gente, que eu vou falar pra vocês, faz toda a diferença na vida da mulher. Mulheres que cuidam da autoestima, da beleza, elas não estão cuidando só do externo, vocês podem ter certeza disso. E nada além de Luana. E ela é incrível. Eu tive um contato com ela pela primeira vez quando ela cuidou de mim pro meu casamento. Vocês sabem que é um dia muito especial para todas as mulheres que já passaram por isso ou que vão passar. Então, realmente, com uma memória incrível. E ela estava na nossa lista. E chegou a vez dela, antecipada, antes do que a gente esperava, né? Mas tudo tá planejado conforme Deus quer. Então, Luana, falando com vocês, e vai falar aqui com a gente por muitos minutos. Tenho certeza que vocês vão ficar ligados, conectados, porque o assunto de hoje vai ser enérgico. Gente, curtam, compartilham muito este conteúdo, não só esse, mas os outros vídeos também, tá? E se inscreva no canal para acionar as notificações, que vai chegar muito mais conteúdo importante para sua vida. Vamos evoluir juntas, que esse é nosso intuito. Oi, gente, meu nome é Luana, mais conhecida como Luana Transista, mas hoje vocês vão, né, eu espero que conhecer um pouquinho mais da Luana de verdade. Ai, já gostei. A Luana de verdade, sem ser só transista. Quero agradecer as meninas pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre mim, né? Dando a oportunidade para as pessoas conhecerem quem sou eu fora, na frente, né? Não atrás. E você dando a oportunidade pra gente conseguir transferir para as pessoas que o off é muito influenciável, às vezes até mais do que a gente posta na rede, não é verdade? É verdade, muito mais. Muito mais, porque né, por trás ali da cadeira, ali no espelho, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E a gente conheceu aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e que mulher, hein, gente? Mas eu não vou ficar falando não, né? Não vou ficar falando não. Incrível mesmo. Mas conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória, quem é a Luana, o que a Luana faz, um pouquinho pra gente. Bom, eu sou uma mulher hoje de 35 anos, né, que está se conhecendo, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre estar amadurecendo, né? Eu estou em processo de construção, né? Vim aí como uma mulher muito forte, uma mulher guerreira, né? Só que mesmo na guerra, a gente precisa ter o tempo de sono, ter o tempo de descanso, baixar a guarda, e eu estou nesse processo. Tenho 2 filhos, sou casada desde Socorro! muito tempo, Vai aparecer né? telinha preta. Carregando. Nossa, tipo assim, a gente começou a namorar com 16 anos, então são quase 20 anos, né? Que a gente tá junto, mas a gente casou mesmo em 2015, já tínhamos a minha filha, Ludmilla. É muito legal, né, frisar que eu nem falei com vocês, mas a Lud, eu não podia ter ela, né? Eu tinha um problema nos ovários, porque eu tenho um excesso de testosterona muito alta. Então, e eu praticava muita atividade física, então a minha testosterona sempre era lá em cima. E isso me deu os ovários policísticos, então eu tinha os ovários deformados e tal, então a probabilidade de gestar era muito baixa. Enfim, consegui gestar a Lud, porém, na gestação dela, a gente teve até o caso da Lesha, que teve a pré-eclâmpsia,
e perdeu o filho. E aí eu me vi nessa situação, porque eu tive a pré-eclâmpsia de último estágio na Lud, né? A Ludmilla, no último mês, ela chegou a perder 1,5 kg dentro da minha barriga. E a gente sobreviveu. Foi tão grave, né, quando eu ganhei a Lud, que eles foram até o meu esposo e falou assim, ó, ou você escolhe quem vai sobreviver, ou a gente vai sempre priorizar a mãe, mas uma das duas não vai sobreviver. E eu lá, em trabalho de parto, 22 anos, achando que tudo era normal, sofrendo demais. Enfim, a Lud nasceu, não, fiquei um tempo internada, tive que ir para fui para PUC fazer um tratamento, etc. Mas a minha filha, ela é forte desde sempre, mas foi aonde começou o meu amadurecimento, a minha construção de não querer voltar atrás. E nisso, depois passou alguns anos, a gente resolveu oficializar a nossa união. A gente foi morar junto em 2010, começamos a namorar em 2006. Tivemos a Ludmilla, casamos em 2015. Depois tivemos o Pedro Miguel, e aí estamos aí, né? Crescemos juntos, né? Legal. Amadurecemos juntos. Aí, nisso, eu não tinha condições financeiras nenhuma em estar sempre deixando a minha filha bem arrumada, trançadinha. Foi aonde eu falei assim, eu vou aprender e eu vou cuidar dela. Nossa, que legal. Eu não sabia. Que lindo. Foi, aí eu falei Lindo. assim, eu vou aprender e eu vou cuidar dela. Porque eu não tenho condições financeiras, eu não tinha, eu e meu esposo, a gente começou do zero. E aí, eu fui... Na dificuldade surgiu uma empreendedora. Exatamente. Aí eu fui cuidando, fui aprendendo. Aí o YouTube, né, tava super em alta aí nos anos 2006 começou, mas a gente não tinha esse acesso à internet. O acesso à internet no celular, gente, eu sou pré-histórica. Veio no ano que eu ganhei a Lud, 2012. Então, em 2012 para 2013, veio o WhatsApp, né? Os conteúdos no YouTube ficaram muito mais viralizados. Essa consciência da transição eu tenho. Que é muito legal, né? Tipo assim, e da internet mais democratizada, entendeu? Isso. Porque era muito caro. Era muito caro e veio mais acessível. Então, tipo assim, quem tinha internet, quando eu era jovem, era só quem tinha um celular... pós-pago. E era muito cara a linha, muito entendeu? Na verdade, os celulares, eles não tinham nem smartphone, né? Que veio depois. Era tudo bem... Era botãozinho e borrachinha. Isso, era só isso. E aí, eu comecei a entrar no YouTube e ficava vendo dicas. E aí... A minha família, eu sempre fui uma menina muito desenvolta. Então, tipo assim, com 12 anos, eu aprendi a fazer unha, porque eu precisava ganhar dinheirinho. Aí eu fazia a unha das vizinhas, né? Cobrava lá R$10. Estamos aqui. É verdade, era muito bom. E aí, com 12, 13 anos, eu já fazia a unha. Ganhava meu dinheirinho ali na semana. Já sabia escovar um cabelinho. Escovava o cabelinho, ganhava. Jogava basquete, as meninas do treino, né, também aproveitavam ali. Então era um meio de eu sempre estar ganhando o meu dinheirinho. Que antes, tipo, 10, 15 reais, cara, era top, entendeu? A gente se virava, saía, tomava um sorvete, ia pro shopping, comia, assistia um filme no cinema, era assim, né? Então, eu sempre tive esse negócio de me virar. A minha mãe, ela não era uma mulher que sabia lidar com o cabelo crespo, porque ela tinha o cabelo muito curto. Então, eu tinha essa necessidade desde pequena de aprender a me virar. Então, eu escovava o meu cabelo, eu fazia tudo que você puder imaginar. Até que veio a Lud, mas eu não sabia trançar. Eu falei, não, a minha filha não vai ser essas meninas descabeladas, porque eu falo, gente, é meu celular. Minha filha não vai ser descabeladinha, né? Ela não vai ficar aí andando. Uma, porque eu tinha muito medo dela ser criticada como a gente era, né? Então, tipo assim, eu falava assim, cara, eu não quero que a minha filha já chegue alisando o cabelo, essas coisas, então eu vou favorecer, eu vou deixar ela sempre em evidência. Sempre em evidência. Então eu aprendi. Aí eu aprendi a trançar o cabelo. Até que chegou um ponto que ela falou, mamãe, por que lá na creche elas podem... as tias arrumam o cabelinho delas e não arrumam o meu. Porque eu já deixava o cabelo dela pronto, né? Falava, ninguém vai conseguir um tanto de cabelo daquele. Vai mexer no cabelo da minha filha, vai que a menina vai ficar parecendo uma palhaça, né? Aí eu falava assim, não.
Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, então eu vou trançar. Foi onde eu comecei a trançar, colocar cachinhos no cabelo dela. Por quê? Ela ia chegar lá, a tia ia fazer xuxinha, igual fazia nas meninas. A tia ia fazer cog, igual fazia nas meninas. Ela ia jogar o cabelo pra frente, jogar o cabelo pra trás. Não ia usar a camiseta que eu usava. Eu colocava a camiseta e ficava chacoalhando a cabeça. E ela não ia mais viver isso. Então, aí eu comecei a mostrar pra ela, filha, para você ter o cabelo que você quiser, a mãe dá um jeito. Você não precisa mudar a estrutura do seu cabelo, porque se você quiser um cabelinho liso, a mãe vai lá e coloca. Se você quiser isso, a mãe vai lá e coloca. E outra, eu deixava ela sempre muito colorida. Sempre colorida, com os laços, muito limpinha, muito top. Aonde ela chegava, ninguém ia falar assim, vixe, olha aquela pretinha ali. Todo mundo falava, meu Deus, que menina linda. Então ela cresceu, eu preparei ela para quando ela tivesse 12 anos e começasse a sofrer os ataques, que infelizmente ainda existe, ela ia estar falando assim, cara, a minha mãe falou que eu sou linda, a maioria das pessoas falam que eu sou linda, então eu sou linda. Então ela cresceu. Hoje ela tem um black gigantesco, é muito grande o cabelo dela. E ela ama isso. Então aí eu falei assim, gente, aí eu andava na rua, você que faz, eu que faço. Aí eu, né, falei, vou meter a cara e vou fazer. É assim que começa mesmo. Uau. Vou fazer. Aí eu comecei assim a fazer. mesmo. Aí eu falei, quando eu achei que eu precisava de um curso, eu falei, não, vou fazer um curso. Aí fiz o curso, isso eu era CLT, trabalhava, fiz um curso, até que me mandaram embora, porque eu ganhei o Miguel nesse meio todo, nesse meio tempo. Ele era uma criança que ficava muito doente, eu falava, cara, não dá mais, eu quero sair, não consigo mais viver essa rotina. E outro, meu sonho era ser mãe, eu quero ser mãe, quero cuidar dos meus filhos. Aí foi. Aí eu saí, fiz um cursinho. Aí as clientes começaram a aparecer. Estamos aí já há 7 anos. E só me trouxe alegria ser transista, né? Eu tenho transista. certeza que traz alegria pra nós. É muito bom. Porque assim, eu dei uma parada, né? Dei uma reduzida nesse pensamento, né? Dei uma evoluída nisso. Tudo quanto é evento, eu queria as minhas tranças, entendeu? Eu queria um cabelo diferente. Então, tipo assim, não é mais uma opção como penteado. Você começa a trazer aquilo pro seu dia a dia. Seu cabelo natural já não é mais a maior parte da sua vida, entendeu? E aí eu comecei a observar isso. Por isso que a gente sempre conversa aqui, gente, do autoconhecimento, né? Se você não sabe o que te faz bem, o que te faz mal, você não consegue identificar as coisas que você precisa evoluir. Então, eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem. Então, e sem falar que é um investimento. É um investimento mensal. Eu fazia mais de 2 tranças por mês. É luxo, entendeu? né? É um luxo. É um luxo. Quanto tempo de manutenção, assim, que você... Quanto tempo dura uma trança? Depende da trança, né? Depende. Aí, Lu. Sim, vamos supor, a saia, eu sempre vejo que tá fazendo uma boxeadora ou um abacaxi por conta dos treinos e tal. Então, esse penteado, que para quem não tem uma vida tão, né, corrida quanto a dela, dura em média uns 15 dias, 20 dias. Olha lá ainda, né, se você cuidar bem e tal. Uma trança solta, que são as box, que agora tem inúmeros nomes, né? Vem os nomes gringos, eu não consigo acompanhar. Não, eu também não. Pra mim é tudo. Pra mim, eu falo assim, é com cacho, é trança com cacho. Eu só falo isso, entendeu? Mas tem vários modelos. Aí chega em média, né? Uma box, às vezes dura 3 meses, mas eu nunca falo pra elas ficarem tanto tempo, né? Não é saudável pro cabelo, é algo que. Eu ainda acho, sim, que é um penteado, né? A trança é um penteado, é um momento que você vai mudar. Então, tipo assim, cara, você fazer um investimento e você ficar 2 meses luxando com o seu cabelo é o suficiente. Agora, 3 meses, o cabelo pode... O meu trabalho é tração. Então, acaba sofrendo uma tração, acaba tendo queda, né? E isso é algo, igual você falou, que eu tento sempre colocar à frente do meu trabalho. Né? Eu trabalho por amor, eu amo o que eu faço. Então, as minhas clientes precisam ter cabelo para voltar. Só que é isso que a Sá falou. A necessidade de estar com trança não tem que ser a prioridade. Eu vou mudar, eu tenho que... Não, gente. Eu só fico bonita se eu tiver com trança. Exatamente. Tipo assim, isso há uns 2 anos atrás. Eu acho que juntou as duas coisas porque eu entrei pro jiu-jitsu e poucas seguravam. Mas não é por causa da minha frequência em treinos de jiu-jitsu, que é muitas. Muitas vezes que eu vou ao treino. Então, não segurava no limite máximo. E soltava. Teve um dia que eu tive medo, entendeu? De enroscar. Vai sair tudo. Tipo assim,
Então, tipo assim, eu falei, cara, eu amo trança. É aquela coisa também, tem que se adaptar à sua rotina. Exatamente. Eu amo trança. Mas toda vez não tá encaixando isso aqui. E eu sou muito feliz que agora com o podcast eu gostaria de fazer todos os domingos as nossas gravações. Porque eu tenho um sentido para isso, entendeu? Uhum. A gente decidiu que faz parte da nossa produção. E eu tô gostando dessa fase porque tem um objetivo. Mas antes era escape, entendeu? Uhum. Então, se eu tiver que trançar meu cabelo toda semana para poder fazer gravação, eu trançaria de inúmeras formas. Até gastar o último neurônio da transista para criatividade. Mas, entendeu? Tá de boa. Só que acho que naquela fase tava um pouco... Não tava legal. Não tava tava. ruim. E eu tenho vivido isso também, né? Eu sempre gostei de mudar o cabelo, né? Só que chegou um ponto que eu não ficava mais com o meu próprio cabelo. Eu não conseguia ver a beleza sem ser com as tranças. Claro, gente, não, hoje mesmo, né? Eu tô aqui, ó, toda produzida, com o meu cabelo. A gente muda. Mas Dá um up. Mas é isso, é um momento entendeu? especial. É um momento especial. Tem objetivo. Exatamente. Mas antes eu não tava vendo essa beleza. Então eu tirava o meu cabelo e falava, ai meu Deus, meu cabelo. E aí eu falava assim, como eu vou falar para as clientes que elas não precisam ser dependentes, que tem outras opções, que pode variar, que tem beleza assim, se eu mesma não estou vivendo isso, entendeu? Sim. Eu quero me ver bem, né? Eu quero olhar assim para mim e falar assim, tem outras opções. Tem uma tiara, tem uma boxeadora, tem um black desconstruído, entendeu? E isso vai me trazer de volta a Luana, que não tinha isso, gente. As tranças, elas começaram a ficar acessíveis a nós tem 12, 13 anos atrás, entendeu? Lá na minha infância, porque era preconceito total, né? Fede, cabelo de plástico. Então, até as nossas mães tinham esse preconceito. Não vou colocar porque vai ficar com piolho, porque não... Hoje não, hoje, tipo assim, tá aberto ao público. E é um leque muito extenso. Então, tipo assim, eu trocava de cabelo todo mês. Todo mês eu tava com uma trança nova, com uma cor diferente, porque eu falo assim, que escravidão, gente. Que escravidão. Nossa, não precisa ser assim. E mesmo eu sendo transista, eu preciso passar isso para as meninas, entendeu? Ontem mesmo eu atendi uma cliente que fazia mais de 20 anos que ela não se via. Então a gente trouxe o cabelo dela de volta e foi a primeira vez que ela comprou uma lace. Ela comprou uma lace, ela falou, Lu, eu ainda não consigo ficar só com o meu cabelo, mas eu preciso lavar. Olha isso, gente, preciso lavar a cabeça. Eu preciso, acordar sem trança, sem nada na minha cabeça. E eu falo assim, é sobre isso. A gente precisa se livrar dos paradigmas que prendiam a gente, aquelas amarras, já acabou. Hoje a gente, mulher, olha que maravilha, quando, num tempo atrás, 3 mulheres, né, totalmente distintas, de personalidades totalmente diferentes, iam se encontrar para falar, para ajudar mulheres. Olha a emoção. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu falei assim, cara, por que não usar isso a favor das minhas clientes, entendeu? E aí eu comecei a ver que dentro do meu negócio era uma oportunidade de ajudar vocês. Gente, é muita história, entendeu? Então, tipo assim, lá é o momento de vocês, é sentar naquela cadeira, sabe? Sempre quando vai, tem uma música gostosa, um louvor, sabe? Pra você chegar, pra você ficar num ambiente gostoso. Acolhedor, né? Sabe? Chega, dá um abraço. E aí a gente tem cliente que é mais quietinha, tem cliente que fala assim, eu tenho tanta coisa pra te falar. E eu falo assim, bora, vamos conversar. E aí elas perguntam, Lu, o que você faria? Eu falo assim, eu acredito. E é isso. E aí eu falo assim, mas o que você acha? E aí a gente vai sentindo isso. Daqui a pouco eu falo, quer um abraço? É um abraço, entendeu? Você quer uma oração? Você quer que eu oro por você? Ou ela só, Lu, ora por mim hoje, entendeu? Eu falo, claro, vamos orar. Eu tava em casa. Tipo assim, passou do ponto de ser só transista. Então, tipo assim, hoje meu objetivo... Meu ministério, né? Você cuida de pessoas. Isso daqui é um ministério, entendeu? Não, gente, ministério não é só igreja, não é só isso. Não. Ministério é levar Sua autoestima. missão. É missão, entendeu? Então, missão. A minha missão, além de deixar mulheres lindas e elevar a autoestima delas, é cuidar da mente, né? Ouvir
né? E tentar não trazer tudo pra mim, essa sobrecarga, né? Que é pesada. É muito pesada. E se eu ouvir histórias assim que você fala... Fazer a gente quer tentar ajudar a outra pessoa, né? E além disso, você fica pensando, né? Fica pensando. Porque aquela sua rotina, a pessoa vai 1 hora, 2 horas, 5 horas, dependendo da trança, é muito longo, ali, no mês, talvez a cada 2 meses ela vai pra esse lá. A Lu vai passar por aquelas situações todo Todos os dia, dias. com inúmeras pessoas. Então aquilo ali fica E era realmente muito na difícil mente. pra mim, porque já chegou vezes de eu cair doente mesmo. Cair doente, de tipo assim, ficar sem conseguir andar às vezes, com muita dor de cabeça. Por quê? Porque eu não sabia dividir. Gente, a energia, hoje a gente tá num clima maravilhoso, a gente tá tudo lindo, a energia tá fluindo, tá tudo muito lindo, mas tem vezes que a energia que eu tô, que a cliente tá, não tá, entendeu? Às vezes ela tá vindo de momentos e de situações muito pesado, e aí eu não era preparada para receber, né, isso. E aí eu sofria. Então, hoje sim, hoje a primeira coisa que eu faço, eu levanto, eu agradeço, eu falo, Senhor, cuida dela, traz ela em paz, em segurança, que ela chegue aqui, que tudo de ruim, que tudo aquilo que ela vem trazendo não entre aqui, porque aqui ela tem um momento de paz, de descanso, que ela não sinta tanta dor, que ela saia daqui tipo, ai, eu tô maravilhosa, e que isso tipo dá aquele up pra ela, entendeu? Então eu aprendi a me blindar contra isso, porque eu não conheço quem vai entrar, é minha casa, né? É dentro da minha casa. Quando eu falei pra May, quando a gente decidiu gravar aqui, né? É casa. É casa, é a porta de entrada da sua intimidade. É muito entendeu? íntimo. Então é Ai, tô muito até arrepiada. importante saber quem você deixa colocar os pés. Os pés é entendeu? muito importante. É muito. Então, eu falava assim, cara, isso não pode atrapalhar. E no início, atrapalhava muito. Uma, porque eu não sabia dividir, né? Eu não tinha. O meu celular, ele a todo momento, é mensagem, todo instante, é cliente perguntando. Então eu não sabia. Eu fiquei até com medo de você não conseguir ver minha mensagem. Porque eu sei que, né, tem vezes que você até posta, agora eu vou responder as mensagens. Isso. Porque tem que ter, né, a sua organização Eu não de tinha. vida. Eu não tinha. E quando você ficou online rapidamente, eu falei, depois que eu mandei a mensagem, eu falei, eu vou mandar tudo que precisa. Aí ela veio quando daí eu vou ficar aqui. A hora que ela responde. Porque eu tô disponível, então eu tô olhando aqui, eu só quero responder o mais rápido possível. Exatamente. E aí eu falei, nossa, tem que responder a Sá, porque eu terminei de atender, falei, Sá, eu já posso ir, tá? Tal, deu certo, eu já tinha falado. Mas era muito difícil. Eu falei, cara, é a minha casa, são os meus filhos, é a minha intimidade, né? As clientes têm acesso ao meu banheiro, ao meu sofá, ao meu tudo. E aí eu falava, e agora? Então eu fui aprendendo a podar, sabe? A podar. Então eu vou responder esse horário. Ai, Luana, você demora muito para responder. Só que quem tá lá sentada comigo, eu não mexo no celular. É o meu tempo com você. Eu não divido esse tempo. Eu sento lá e o meu tempo é todo seu. Se a minha mãe mandar mensagem, ela vai ligar. Se alguém quiser falar comigo muito importante, ela vai ligar. Mas é o meu tempo. Aí depois que eu terminei tudo, que eu descansei, eu pego o celular, respondo, porque eu não sabia dividir. Isso começou a dar atrito. Eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, tipo, de segunda a segunda. E aí eu não tinha tempo para os meus filhos, eu não tinha tempo para minha casa, eu não tinha tempo para o meu esposo. Eu dependia de pessoas para sempre estar limpando a minha casa, organizando meu guarda-roupa. Isso é sério. Eu falo, eu não sou hipócrita de ficar falando que isso não existia. Hoje não. Hoje eu falo, tem cliente ou não? Hoje é minha folga. Hoje eu não vou. Hoje eu vou. Entendeu? Por quê? Porque eu dispus disso para viver minha família, né? Para poder viver um pouquinho daquilo que Deus deixou pra gente. A gente é mulherzinha, gente. A gente precisa cuidar, não é? A gente precisa trazer essa feminilidade pra gente. Isso não é questão de fraqueza, é questão de força. E a gente pensa, né, que, ai, nossa, eu tô sendo fraca. Se eu tiver um momento pra mim, tô sendo fraca. Se eu ir fazer minha unha, por exemplo, mamãe, e deixar meu filho... Eu tô sendo uma mamãe, eu tô sendo... Né? Ai, é maravilhoso. Hoje eu tiro. Ainda foi muito engraçado que na semana
aconteceram várias coisas do Pedro, Miguel, que a gente tava conversando, e eu fiquei, tipo, horrorosa. Eu falei, meu Deus. Eu falei, amor, olha minha sobrancelha, meu rosto, meus pés, tô feia, eu preciso me arrumar. Eu só tô vivendo. Aí eu fui, tirei uma sexta-feira pra mim, gente, sextou. Eu fui no salão, fiz meu cabelo, fiquei bonita. E isso é bom pra gente, dá uma energia. E é muito legal. Uma vez eu vi eu gosto de estudar muito, né? E a casa, pra nós, não é descanso. Porque quem trabalha fora. Mulher, né? Trabalhar fora, chega em casa, tem um monte de responsabilidade. Então a gente precisa sair desse meio. Para o homem, não. É o descanso. É o descanso, entendeu? Eu li sobre isso também. Não é descanso. Então ele vai chegar, na hora que ele chega, vai ter uma mulher linda, fazendo a comidinha, os filhos já vão estar todos orientados ali, é a gente que organiza isso, vai tomar banho, vem comer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é a gente que leva, a gente que busca, aí chega em casa, tem mais as obrigações com o filho, com a comida, com a casa, aí ele divide um pouco, amor, hoje já chegou, já aproveita, toma banho, lava o banheiro pra mim, lava, amor, claro, mas a responsabilidade fica com a gente, entendeu? Então, tipo assim, é muito importante, então eu aprendi isso, lá na minha cadeira, elas não levam nem filho, é o momento de você sentar lá e de você tirar o dia, elas falam, Lu, hoje eu tô só pra você. E é tão legal, gente, que eu tô fazendo mais rápido as tranças, entendeu? Eu tô fazendo mais rápido. Então, tipo assim, elas vão lá 9 horas, 8 horas, elas acham que elas vão passar o dia, porque eu falo, quantas horas de trabalho? 8 horas. Aí eu termino, tipo, em 6 horas, em 5 horas. Ela, Lu, já acabou. Juro. Nossa, mais cedo, eu vou ter que ir mesmo, já. Tipo assim, era o momento delas. Não tem importância ficar 8 horas. Entendeu? É bom ficar 8 horas. Eu vou estar livre, olha, não é livre, mas é um tempo que eu vou conversar, que eu vou desabafar, que eu vou chorar às vezes, entendeu? Que eu vou ter um tempo para ler um livro, para mexer no celular, ou para descansar, entendeu? Dormir, cochilar, roncar. É um tempo para tudo. O meu tempo é maior, mas uma manicure, né? Gente, um spa. É o meu sonho. Comentei com o Diego também essa semana. A gente precisa. Eu queria ir. Eu também, eu quero ir sozinha. Próxima viagem é hotel com spa e sauna. Ai, que delícia, gente. E a gente, como atleta, sabe que a recuperação é extremamente... Ai, que delícia. Pra literalmente descansar. É muito bom. Eu postei esses dias, eu mandei para umas amiguinhas, né? Tem um negócio, antigamente falava que se você dormir assim e estiver desprotegido, o diabo puxa seu pé, né, à noite. Você já ouviu falar? É uma coisa bem antiga. É antiguinho. Falava pra dar medo nas crianças. Se você não obedeceu, o diabo vai vir e vai puxar seu pé no meio da noite, né? E aí eu vi uma mãe, né, muito cansada, deitada, aí o diabo assim saindo e puxando o pé dela. Aí ela, mais pra baixo. Aproveita e faz uma massagem. Aí ele, tipo assim, sabe? Tipo, nada amedronta uma mãe cansada, entendeu? Tipo assim, não falando do diabo vir puxar o pé, mas tipo assim, mano, já que tu tá mexendo no meu pé, já mexe, porque eu tô cansada. Olha como que retrata a vida de uma mulher, entendeu? Isso é muito sério. É muito sério, entendeu? E eu tenho, no meu trabalho eu desenvolvi fascite, plantar, entendeu? Que muito tempo em pé. O meu pé, ele é calo puro, entendeu? Embaixo. Ontem mesmo eu tava lá lixando, comprei espaço do pé. Ciático, foi aonde eu comecei a comer todas as minhas emoções, né? Que eu não conseguia mais separar relacionamento, filho, casa, não conseguia me separar nada. Depois da gestação do Pedro, foi a gestação onde eu virei plus, né? Porque até então eu era uma menina que pesava padrãozinho, 70 quilos, 75 quilos, estava ótimo, já era mãe. Lembrando que ele é altíssima, tá? 1,60m. Vocês vão ver um vídeo do bastidores aí que eu cumprimentei ela na porta e eu subi. Peguei o pezinho. E aí eu não consegui mais dividir isso. Comecei a passar por sérios momentos, problemas mesmo, assim, psicológicos, né? Que eu achei que eu era intocável, sabe os intocáveis? Eu achei que eu era intocável. Não vai acontecer comigo? Não vai. Eu não acreditava na depressão. Eu não acreditava na síndrome, na ansiedade. Eu brincava na época da faculdade, já existia várias meninas que tinham um poder aquisitivo altíssimo e eu, tipo, não tinha nada. E elas falavam, nossa, você é tão humilde, né? Pobre, elas queriam dizer, né? Você é tão humilde. Palavra. E
você não passa por nada, tal. E eu falava assim, ai, não tenho tempo pra isso. Na hora que a depressão me vê, na hora que a ansiedade me vê, ela corre, porque eu não tenho tempo pra sentir essas coisas. Eu era muito... E não acreditava. Falava, ah, isso é coisa da cabeça. E aí você se vê com 33 anos, né? Não, 30, eu acho que na época, 2020 veio a pandemia, né? Eu ia fazer 31 anos. 2020 eu fiz 31. Você se vê numa situação onde você não pode nada, né? Comecei a viver crises dentro do meu relacionamento fortíssimas. Não tinha maturidade para resolver isso. Medo de perder as pessoas, né? E aí eu comecei a desenvolver crise de ansiedade. Já começou na gestação do Pedro, que eu engordei, tipo, 30 quilos daquilo que eu era, então, de 70, eu fui para 100. E aí, essa luta contra o peso, essa coisa, até que eu desisti mesmo. E sempre emagrece, engorda. É crise no relacionamento, é a filha chorando. Minha mente virou um boom, recebendo energia das clientes. Gente, virou um boom, foi horrível. Até que eu não chorava. Eu não era uma mulher que não chorava. Eu não aceitava a fraqueza. Não, imagina. Muito forte o tempo todo. Até que essa frase começou a me incomodar. Sabe? Tipo, você é forte, você aguenta. Mas é uma coisa que a gente solta, né? Que a mulher tem que ser forte. A Mulher Maravilha, né? A gente não precisa. Eu não gosto da Mulher Maravilha. É uma mulher... sem falar eu que... já tô com ranço da não às vezes não por maldade, mas é comum, né? Aderirem ou usarem esse adjetivo para as mulheres pretas. Exatamente. Força, coragem. É muito estereótipo. Então, tipo assim... a gente acaba absorvendo isso, né? E acha que não tem o direito de... né, fraquejar ou falhar em algum momento. Exato. Entendeu? Hoje eu me permito super. Hoje sim, entendeu? Eu me permito realmente ter o meu momento, porque chegou um momento que eu comecei a pedir muita ajuda. Eu falava pro meu esposo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu falava pra todo mundo, eu não tô bem. E, não, você é forte, você consegue. Eu não tinha nenhum, tipo assim, você é forte, você consegue. E eu falava assim, eu falava, ai, que saco, eu não sou forte. Eu não quero ser forte. Eu quero alguém pra me pegar no colo, pra chorar comigo. Eu preciso disso. Eu não aguento mais passar por tudo sozinha, ter tudo sozinha. Só que aí... foi aonde eu cheguei no fundo do poço mentalmente, tá? Porque financeiramente, né, profissionalmente, eu tava bem, eu tava tendo consciência que eu tava sendo muito conhecida na região onde eu moro, as pessoas estavam me vendo como referência, eu não sabia disso, eu ia nos lugares, as pessoas me reconheciam, você é transista, não sei o que, nossa, eu te sigo, eu ia nas lojas, você não é Luana transista, tipo, opa, nossa, estão me conhecendo pelo meu trabalho, mas mentalmente eu tava podre, eu tava escassa, eu senti, era dores, assim, absurdas. Era dor, assim, era crise de enxaqueca, era dor em tudo no meu corpo. E o meu escape era comida. Eu comia muito compulsivamente, ao mesmo tempo que eu tava comendo doce, eu tava comendo salgado. Até que eu cheguei no ápice, né? Cheguei no ápice dos 103 quilos com apenas 34 anos, 35 anos de idade, né? E aí eu olhei assim pra mim, eu falei assim, Luana, você não tá bem. Comecei a fazer terapia, né? Aí a gente vai começando a aceitar as coisas. Porque aí amolece. Amolece. Aí eu fui amadurecendo. Aí, através da terapia, eu fui me apegando mais com Deus, muito mesmo, assim, sabe? Eu comecei a viver experiências dentro da minha casa com Deus, né? Eu não ia, tipo, eu vou pra igreja, porque as pessoas são assim, né? Tipo, tá passando por dificuldade, vou pra igreja, eu preciso ser revelada. Né? As pessoas falam, eu falei, gente, quem revela, a Bíblia, a palavra, tá ali, ela que revela. É só ler, é só buscar, ter esse momento, né? E aí foi onde Deus vai estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele tá aqui, pode estar ali vendo a gente, né? Nesse momento, abençoando o trabalho. Não, vai dar certo, vai, Luana, as mulheres precisam ouvir isso, então fala isso, ele vai dando entendimento, sabedoria pra gente poder. Então foi onde eu comecei a entender que eu era templo, né? Eu era templo, o meu corpo era templo, e eu não estava cuidando bem desse templo, e se eu não cuidar bem do templo, não tinha como o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Como que uma pessoa que é gulosa, brava, ansiosa, que não deita pra ninguém, aonde que Deus tá, gente? Aí louva, aonde? Não tem como. E aí eu falei assim, eu preciso disso. E aí eu fui ao chão, mas quando eu fui ao chão,
Pra onde você olha? Você só vai olhar pro alto. Aí eu comecei a olhar pro alto e comecei a ter novas experiências. E comecei a entender que o meu trabalho poderia me proporcionar a minha experiência como mulher e ajudar outras mulheres, entendeu? Foi aonde eu comecei a me reconstruir como mulher. Entendi que eu precisava perder peso, não porque, eu quero ficar linda, maravilhosa, gostosa, não. Por uma questão de saúde, tudo alterado, pré-diabética, colesterol. Tenho 2. Eu falava, gente, eu posso ter um infarto, não conseguia subir uma escada. Gente, aqui, ó, eu não conseguia cruzar uma perna. Entendeu? Abaixar pra. Ó, aqui, ó, vamos lá, né? Não conseguia fazer isso. Que saúde que eu ia ter para cuidar dos meus filhos? Entendeu? Então, eu comecei a. De saúde, a tirar aquela, tipo assim, não, eu não preciso ser forte, eu tenho os meus momentos que eu quero dormir, eu quero ser cuidada, entendeu? Eu quero que o meu esposo, tipo, me dá um beijinho, eu quero que ele fale, ai, não, amor, fica aí, eu vou, pode deixar que eu fico com as crianças, entendeu? Agora mesmo, né, eu falei assim, você vai me levar? Não. Não, amor, vai. Daqui a pouco ele, não, eu te levo. É uma delícia, o meu esposo vem me trazer, entendeu? Para participar de um podcast, né, de mulheres, ele vai me levar, tô sendo cuidada, então eu me permiti isso, e entendi que eu tava tendo crise de ansiedades, entendeu? Até que chegou um ponto que eu tive uma gente, é horrível. Você parece que você vai morrer, você sente uma tremedeira, um suador, é uma falta de ar. Eu cheguei a ficar 3 horas em crise, com uma amiga minha no telefone, assim, ó, me deu uma crise forte que eu não tinha com quem falar, eu só consegui pegar o celular e ligar para ela. E eu falava, não consigo. E aí ela orava, ela falava comigo. E é muito lindo, porque eu tenho uma doutrina e ela tem outra. Totalmente diferente. Mas a gente se uniu na nossa fé de uma maneira linda e maravilhosa, respeitando. E aí ela foi fazendo as orações dela e me ajudando e eu ajudando. Até que depois de muitas horas mesmo, eu tô falando sério, foram 3 horas no telefone, eu consegui levantar e pelo menos ir até a minha cama, né? E aí o meu filho, até que eu comecei a ver meu filho me vendo tendo crises, pegando na minha mão e falando, orando comigo, sabe? Mamãe, você vai conseguir, mamãe, você vai sair dessa, me abraçando. E aí eu falava assim, cara, ou de eu me trancar no banheiro e querer esmurrar e gritar para não passar isso para os meus filhos. Então foram, para eu hoje ter começar nesse amadurecimento, eu sofri demais, mas hoje eu tô bem. Estou caminhando, entendeu? E eu falo, a gente precisa se cuidar. Quem vai ajudar? Gente, façam terapia. Nossa, e busca. Eu descobri que o meu melhor amigo é Deus. Eu acredito que, óbvio, né? A gente acredita na ciência e tudo que se constrói de conhecimento a partir disso. Então, terapia é o caminho, né? É um principalmente caminho muito bom. Doenças mentais e tal. Mas é interessante também perceber que é no nosso hobby, ou no nosso momento de autocuidado, que a gente consegue se expressar melhor, pôr pra fora as situações, se encontrar, gente, como trocar é difícil. ideias, experiências. Porque se você parar pra pensar, a rotina insana, ela não traz benefícios. Nenhum. Se você perceber, por isso que a gente enfatizou, principalmente na nossa apresentação, tenha um hobby. Não mais uma obrigação, como tudo na vida. Agora também tem que ter um hobby. Não. A gente aconselha. Tenha um momento pra você, então. Que delícia. Não importa o que você faça. Porque é nesses momentos... Às vezes é uma leitura, né? Às vezes é uma série, sei lá. Às vezes é uma caminhadinha, né? Também, ou bike, ou alguma coisa que você tem vontade de fazer e até hoje não tomou a iniciativa. Exatamente. Porque, né, nesses últimos tempos também, nada pode ser só fazer tranquilamente e para relaxar. Parece que tudo a gente tem que pegar, ter muito propósito naquilo, ficar muito bom e até aquilo virar profissional. Não é essa a intenção. Exatamente. Entendeu? Tem que se divertir, tem que fazer coisas pra se divertir. E a gente tem que se permitir, né? Nesse processo de emagrecimento que eu tô, esse mês a gente estava conversando, eu sofri muito. E eu não bati a minha meta pessoal, né? Do que eu precisava perder, não bati. E tudo bem.
tudo bem, entendeu? Eu vivi o meu momento, eu vivi, entendeu? Tava num momento ruim, tava muito preocupada com meu filho, né? Você recebeu uma notícia que do nada o seu filho vai fazer. Gente, e o pior, na hora que eu recebi a notícia que ele ia fazer a cirurgia, ele, tipo, tava apenas 3 horas sem se alimentar. Ele ia ser entubado, ele ia tomar uma anestesia geral que nunca tinha tomado, poderia ficar sequelado. Olha como uma mãe recebe isso, como os pais recebem isso. Então mexeu muito. Aí naquele momento eu me mantive firme, me mantive forte, mas por dentro eu tava em ruínas. E eu falava, Deus, por que não eu? Eu ia aguentar. Eu ia aguentar. Mas meu filhinho, 7 anos, só sabe brincar. E aí foi um mês, ele se machucou do dia 2. Foi do dia 2 ao dia 28, assim. Então eu não bati minha meta, comi, entendeu? Me descabelei. Ok, mas eu não vou desistir, porque eu tenho uma meta. Mas eu me permiti, entendeu? Eu falava, não, tá bom, esquece, entendeu? Não me culpo por isso. O mês vai começar agora, um outro mês, um novo ciclo. E eu não vou desistir. Ai, mas você... Porque você deu prioridade. Eu já cheguei a passar com o nutricionista. Comentamos sobre isso, que no off, sobre o equilíbrio. Equilíbrio. Entendeu? O equilíbrio não é fazer com que a sua rotina não tenha momentos difíceis, só sejam fáceis, ou então ao menos na mesma constância, né? Então, você não vai conseguir chegar a isso. Às vezes alguns acham que vão conseguir chegar, sei lá, meditando, fazendo um yoga, ou então lendo mais, ou então fazendo 1001 checklists para poder organizar e deixar aquilo equilibrado. Não vai ter equilíbrio. Não vai ter. Você só vai conseguir se sentir plenamente vivo no seu dia a dia, não só um sobrevivente, um zumbi, vivo, se você abrir mão de coisas. Sim. A renúncia faz parte da nossa vida. Você abriu mão do que não dava para controlar naquele mês. O seu filho foi prioridade. Foi prioridade para mim. Então, as mulheres, né? Tem que Só entender. que tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que não entendem, entendeu? Que fazem daquilo, não, porque você tem, porque não sei o quê. Gente, eu não tenho nada. Eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar esse momento, a gente precisa aprender isso, entendeu? Sim. E a renúncia, igual você falou, é muito importante. Tipo assim, eu vi um podcast mesmo de um rapaz falando, para você ter uma qualidade de vida, você precisa dizer não a algumas coisas que são muito boas para você. É isso. Pra mim, eu sou uma mulher loucamente apaixonada por doce, assim, o doce, ele me fere, assim, eu vejo ele sorri pra mim, assim, ele fala, lembra do Majin Buu lá, o Majin Buu do Dragon Ball, não sei se é da sua época. Eu gostava. Vou até tirar um pouco do microfone, porque a Renata foi bafone. Eu não assisti Dragon Ball. Eu amava. E ele ficava, ele transformava as pessoas em chocolate e ele só comia. Ele falava, chocolate, ele fazia. E eu falava, mano, porque eu amo doce. E aí eu falo, Luana, para você ter uma qualidade de vida e para você ter controle mental sobre comida, porque, gente, olha... Tem coisas que a gente comenta assim, Lu, no esporte. Às vezes você pergunta, mas você comer o lanche ali na chapa, né? Sempre amei o lanche daquelas barraquinhas de praça. Podrão, sempre amei o Que podrão. delícia. Nossa, eu amo também. Entendeu? Aí, o que acontece? Mas se você comer um podrão uma vez no ano, uma vez no mês, vai fazer mal para sua dieta? Tem coisas que não vão afetar a minha dieta e não vão me matar, porque não existe uma frequência. Só que o meu mental, ele precisa estar em dia. Exatamente. Senão você não consegue. Exatamente. O problema eu vou comer hoje, amanhã, depois de amanhã, Ou até tem gente, isso é muito comum no fisiculturismo, que não come. Não é porque aquilo vai fazer mal. É porque não tem controle. Ou então, no caso deles, que vai criar um precedente para oportunidades mentais de querer comer outras coisas. Sim. Porque o fisiculturismo é uma das preparações no esporte mais rígidas que existe no mundo. Eu imagino. Entendeu? Então, às vezes, não é coisas que vão fazer mal. Eu vou te fazer mal, vai... Não, meu mental tem que estar bom. Eu não vou comer porque eu vou começar a abrir espaços na minha mente
para Nossa, outras Sá, coisas. falou tudo. Entendeu? E é isso. Às vezes uma amiga Então, é isso minha... que eu tento explicar para as E pessoas. é real. Eu não tô comendo porque aquilo vai fazer mal. Se você quiser porque comer, vai come. gatilho, dá Mas gatilhozinho. aquilo vai começar a abrir lacunas. E eu sei como eu funciono. Eu vou falhar. E eu vou falhar mais do que eu deveria. Entendeu? E é isso que eu falo. As minhas amigas falam, Lu, compra um pote. Eu amo doce de leite. Eu amo doce de leite a Amo ponto doce de leite também. tipo assim, pegar a caixinha, cozinhar, ou pegar o melhor doce de leite. Só que as meninas, né, o que elas fazem? Pega uma colherzinha, passa no pãozinho, E come um e vai treinar, entendeu? Ou num domingo, né? Pega uma colherzinha depois do almoço, né? E tá bom. Eu não compro. Aí elas falam, Luana, você precisa. Eu falei, gente, eu não compro. Sabe por que eu não compro? Porque eu não vou comer uma colherzinha. Você quer até o fim do pote. Eu como mesmo. Eu não E é vou. legal isso, que você sabe o seu limite. Claro, você não, eu sabe não pego. limite. Por exemplo, eu tava com muita vontade de comer bolacha recheada. E esse mês, assim, eu tô toda descontrolada. E aí eu fui e comprei. Tava na promoção. Ai, tem uma bolacha que eu amo, chama Chocolícia. Não sei se vocês já comeram. Não Ela conheço. é maravilhosa. Ela é muito, muito boa. E ela é caríssima. Então eu não tenho o hábito de comprar. Só que eu fui numa loja, o valor dela no mercado é quase R$8 um pacotinho de bolacha. Então a gente não compra, né? Eu tenho filhos, eu não posso comprar uma bolachinha, né? A Não mãe dá. comendo em Escondida. Ai, eu já fiz muito isso, gente. Alguém se identificou aí? Ai, claro. Nossa, eu fazia muito isso, muito mesmo. Comia, ou deixava eles na escola e falava, agora é o meu momento. Comprava uma coca, Nunca doce e vivi, comia. mas a gente acompanha muita coisa na Não, internet, né? muito. Isso aí é normal. E é real. É real. E aí tava lá 3 pacotes por R$12. Eu comprei. Falei, não, vou comprar o salgadinho para as crianças, por quê? Eu tirei esse hábito de sempre comprar coisas muito doces. Então, tipo assim, lá em casa hoje é legumes, é verdura, é muita fruta. Você mudou totalmente. Eu mudei então. E aí todo dentro mundo mudou junto. Na verdade, os meus filhos, eles nunca tiveram problemas. Eu era o problema. Meus filhos, eles amam verdura. O meu esposo, então, ele ama verdura, ele ama legumes. Meus filhos comem de tudo. Eu nunca tive problema com as crianças em não comer. A Ludmilla, por exemplo, só não come abobrinha. E o Miguel só não come figo. O resto, o Miguel come de tudo. E eu era a mãe que não fazia. Entendi. Entendeu? Então, eles acabavam comendo aquilo que eu gostava. Então, o que a mãe gosta? De um arroz, de um feijão e de uma carne frita e de muito doce. Cara, e isso é importante, né? Influência de Totalmente. dentro do lar. Até que o meu filho é alérgico, ele teve uma constipação gravíssima. O cocôzinho virou pedra, deu nozinho no intestino e eu sofri muito com ele. E aí o médico falou o quê? Mãezinha, isso é falta de Mãezinha é o melhor. verdura. Ô, mãezinha. Entendeu? Hello! Fibra. Ele precisa comer fibra. Mano, foi um tapa no meio da minha cara. Entendeu? Foi um tapa. Porque o meu esposo ama. Ele cresceu nesse lar. Eu era uma menina que morava com a mãe que não gosta. Ai, não gosto. Ai, não gosto. Entendeu? E a minha mãe acabava fazendo coisas que eu gostava, que só eu comia, né? Hoje eu como de tudo também. Então, eu estar nesse processo do emagrecimento não veio só pra mim. Eu precisava. Entendeu? Eu precisava que o meu filho fosse ao banheiro todos os dias. O meu esposo precisava de uma alimentação melhor. E aí eu fui buscando. Ai, como que faz isso? Ai, como que faz aquilo? Ai, como que faz isso? E aí eu comecei a mudar. E isso não faz muito tempo, né? Não, imagina! Começou agora. Depois... Agora, em setembro, entendeu? Que eu realmente estabeleci uma dieta pra cá. Tanto é que, tipo assim, tudo que eu como, os meus filhos comem. Todas as frutas que eu como, eles comem também. Todos os legumes que eu faço, eles comem também. Então, tipo assim, é gostoso, entendeu? Eu vou cozinhar pra minha família, entendeu? Eles gostam disso. Então, eu fui tirando coisas que me davam gatilhos. Gente, e lembrando, tá vendo? Não tem tempo. Não tem tempo ideal pra mudança. Não, nossa, não pode Ela ter. já tem filhos, a menina já tá grande, entendeu? E ela tá me dizendo, contando pra gente, compartilhando algo muito, muito incrível, que é o quanto a mudança gera transformação. Entendeu? Qualidade de vida. Qualidade de vida. De algo que nem foi difícil pra família aderir. A dificuldade era minha. Foi dele.
dela, entendeu? É minha. E a gente sabe que existe uma autorresponsabilidade da mulher coordenar essas coisas em casa, entendeu? É muito E difícil. tipo assim, provavelmente, e aí eu falo de mim, quando a gente não tem aquela cobrança tóxica, né? De, eu quero minha comida, eu quero minha roupa. Quando você vive num relacionamento saudável, essas coisas passam por você e tá tudo bem, entendeu? Então, a correria, quando o parceiro que você tá entende também, não se opõe a coisas mais rápidas pelo fast, entendeu? Não, vai fazendo o que dá pra você. O importante é as crianças comer, a gente se alimentar. Graças a Deus, isso é muito bom. Entendeu? Mas imagina se, né, em uma situação ela não tivesse tido essa liberdade de fazer essa transformação, de passar por todo esse tempo, mesmo com esses hábitos que não eram os ideais, você ainda era respeitada dentro de um lar. tudo que comiam, você assim, reclamava, mas comia ali o que tava. Hoje mesmo ele fala, ai, graças a Deus, salve a reeducação, ele fala, sabe? Até as crianças. Chegou até a ser estranho, porque esses dias a Ludmilla tava falando assim, ai, nossa mãe, quero comer um doce. Aí, tipo, ela abriu, eu falava, Lud, come uma fruta. Não, ela, ai, tô com fome. Eu, Lud, tem pão, tem leite, tem fruta, tem um monte de coisa aí pra você comer. Ai, mas eu quero um doce, eu quero alguma coisa. Aí eu, Lud, mas tenta comer uma fruta antes de você ir lá e comer 5 pedaços de bolo. Tenta comer isso. E aí começou a virar ponto, tipo, de realmente não ter nada, né? E aí eu falei assim, calma aí, né? Eles são crianças, entendeu? Eles precisam ter. Real, verdade. Então é que eu comecei a fazer. Eu compro coisas que eles gostam de comer. Eles amam bolacha de maisena para fazer faz papinha de bolacha, mas as bolachas recheadas, os salgadinhos, as barras de chocolates, eu não faço mais essa compra. Porém, tô com vontade de comer, mãe. Aí eu vou lá e compro entendeu? Ou eu falo, eu quero comer uma paçoca. Eu vou lá e compro uma. Só que isso também, só que é igual você falou, se eu comer uma, já abriu esse gatilho. Porque tá aqui, ó. Tá gravado. Então eu entendo quando eu sou uma mulher que não pode. Eu não posso. Gente, eu não pode. Eu não posso comer. Entendeu? Eu tenho que viver na regra. Eu preciso amadurecer isso, entendeu? Mas não sei o que, você vai se limitar. Não, eu não vou deixar de comer. Mas, tipo assim, no momento, né? Exatamente, você a quantidade. A intensidade de tudo. E a compulsão é uma doença. Ela está aqui, entendeu? Então, eu aceitei que eu sou compulsiva desde sempre. A diferença é que eu era uma atleta. Eu praticava muita atividade física. É verdade, isso era uma coisa que a gente ia falar. Era normal. Como é que era a sua rotina antes? Não, eu era super atleta antes de casar, mas super. Eu entrei na academia, eu comecei a... Gente, temos aqui, só cortando, uma jogadora de basquete. Super jogadora! Gente, é muito louco porque a gente, né, não tá saindo assim tão à busca das pessoas. É que algumas coisas estão conectando e a gente sempre teve a intenção de conectar o nosso diálogo, a nossa conversa, a nossa evolução aqui juntas com o esporte, entendeu? Seja ele profissional ou esporadicamente na sua vida, como você decidir que, né, ele é incluso na sua rotina. Sim. E, gente, mas eu amo. Eu cresci. Então, a minha mãe sempre me ensinou que a criança, ela precisa seguir algo, né? Então, quando eu era pequena, ela já me inseriu dentro de uma religião, né? De uma doutrina. Eu não falo religião, de uma doutrina. Então, eu cresci aqui por quê? Porque ela acreditava, e eu acho que isso é muito válido, que a criança precisa acreditar em algo para formar caráter e personalidade. Ela precisa ter esse vínculo, tipo, não, tem um Deus maior, não tem algo maior que eu preciso seguir. Isso é muito importante. E, como ela era sozinha, ela sempre me colocava em várias coisas. Ela me colocava para fazer curso de informática, para fazer curso... Tipo assim, enquanto as pessoas que estavam fazendo curso, tipo, já tinha 15, 16 anos, eu tinha 10 e já tava fazendo os cursinhos. E ela me inseriu, e aí eu gostei do basquete com 9 anos. Eu comecei a treinar na cidade lá em Nova Odessa, onde eu morava. E o esporte, ele salva.
Gente, o esporte salva. As pessoas, eu não sei se pais de hoje, né, mães agora de 20 anos entendem que uma criança precisa fazer atividade física. É necessário, Pelo amor de entendeu? Deus, tira a tela. Tira a tela. Urgente, As urgente. mães, elas precisam entender que a criança Concordo. precisa ter uma rotina cansativa, sim. Ela precisa ir para a escola, ela precisa voltar, ela precisa ter disciplina e regras. Então a minha mãe entendeu isso, ela entendeu. Então eu era uma criança que eu cresci, tive oportunidade, saí de Nova Odessa, joguei um tempo em Americana. Então eu não tinha tempo para estar na rua. Eu não tinha tempo para para experimentar drogas, para ver as coisas. Porque eu ia para a escola, da escola eu ia para o trabalho da minha mãe. Do trabalho da minha mãe, eu almoçava, já ia pro treino, do treino eu ia para casa, tinha atividade da escola para fazer, brincava um pouquinho na rua, depois no outro dia, às 6 horas da manhã. Mesma coisa. E eu vivi essa rotina até os meus 19 anos, 18 anos, entendeu? Jogando amador, né? Amador, mas eu vivi, então, tipo assim, eu não vivi, eu era até bobona, assim, porque eu não tinha essa malícia, que às vezes uma menina que não teve essa oportunidade, que não foi inserida, então o esporte, ele abriu portas para Eu atividade tenho 30 física. anos e sinto que não tenho malícia pra um monte de coisa que as pessoas isso falam é comigo, muito sabia? bom. E eu vejo coisas na internet Exatamente. e às vezes olha que coisa louca, porque eu não me sinto tão inteligente quando eu não entendo alguma coisa na internet de que é ser tonta, de maliciosa. maliciosa, exatamente. Eu fico incomodada, eu falo porque eu não entendo. Fico até desconcertada quando alguém Mas pode isso falar é isso numa roda, ótimo. entendeu? Isso eu amava isso. Que eu falava assim, nossa, a minha malícia, ela começou a vir depois, 17, 18 anos, que a gente vai crescendo, vai, né? Mas assim, convivendo em outros ambientes, mas assim, eu não vivi isso, entendeu? Eu e minhas amigas, a gente se arrumava pra sair, a gente realmente saía, a gente se divertia. Não tinha esse negócio tipo assim, vamos sair, vamos beber, vamos se drogar. Não, a gente ia se divertir, porque era um mundo gostoso, entendeu? O esporte trouxe isso pra mim, e isso é muito bom, é válido, entendeu? Isso foi importantíssimo, porque me tirou da rua, entendeu? Eu fui contra o provável, porque filha de uma mãe preta solteira, o que vai ser? Vai ser a mesma coisa da mãe, né? Entre aspas, né? Que a minha mãe é maravilhosa, mas era isso que eles acreditavam, entendeu? E eu fui contra, a minha mãe me colocou numa faculdade onde eu ganhei 100% de bolsa, hoje eu sou uma mulher casada, eu fui contra a probabilidade, e o esporte me trouxe isso. Eu consegui estudar através do esporte, eu fiz cursos através do esporte, eu conheci o Brasil através de esporte, entendeu? Incrível. Então É isso era enriquecedor. é enriquecedor. O que eu faço isso com os meus filhos, entendeu? Eu ensino. Não, Lud, tem que fazer uma atividade física. E hoje é muito lindo. Eu ouço isso da minha filha. Ela tem 13 anos e ela tá no meio dos amiguinhos dela. E aí ela vê os amigos falam e ela vê coisas na escola e ela chega em mim, que a gente é muito aberta. Ela fala assim, mãe, como eu vejo que eu sou muito inocente. Ela fala, mãe, eu sou muito inocente. Porque, não que ela é inocente, mas ela entende o que as pessoas estão falando. Só que ela fala assim, porque ela não vive isso. Ela não vive. A vida da Ludmilla, dos meus filhos, é uma vida gostosa, entendeu? Ela tem na contramão é muito desconfortável. Sim. E na contramão do que o mundo tá fazendo Tá agora, oferecendo. entendeu? É desconfortável. Então, mesmo agora tudo bem, mas assim, toda vez que eu estou em transição de alguma coisa na minha vida, que eu observo o que tá acontecendo ao redor, e eu tô indo ao contrário, eu sempre penso, cara, eu não tô compreendendo exatamente o que eles estão fazendo, entendeu? Por que tá fazendo isso? Esses dias, gente, olha que louco. Eu escrevi job. Ai, eu não sabia o que era, gente. Eu não sabia. Eu tô falando sério. Eu escrevi job. Eu não sabia. Aí falaram pra mim, nossa, então, eu não tudo sabia. bem se você deixar, mas é que job é o trampo das meninas. Eu não sabia. Eu falei, pô, sempre usei, desde que eu me formei essa palavra. Pra mim, job é a palavra trabalho. que mais usava era job, trabalho pra mim. Pô, eu não fico acompanhando as porcarias da internet. Eu não sabia. Até comentei com a pessoa, né? Tipo assim. Eu não sabia. Muito próximo não alguém, sabia, né? não Tipo, sabia. eu falei assim, né? Obrigado por me falar, mas eu vou deixar lá. Eu não sabia. É importante o que eu tô pensando. Exatamente. Não, eu estudei numa escola de cursos que chamava Job Company. Gente, companhia do trabalho. Porque tinha várias coisas. Lá tinha curso de informática, de inglês, tinha tudo. Então, aí, olha, eu lá, né? Tal, e a gente conversando. E aí, eu não lembro que assunto que surgiu, tipo, de job. Eu falei assim, ué, o que é job? Aí a Ludmilla, mãe, a senhora não sabe o que é job? Eu falei, não, eu não faço a mínima ideia. Job, pra mim,
é trabalho, entendeu? É um termo que o Brasil trouxe para colocar, né? Hoje eu vou num job, sei lá. A gente junta palavras em inglês. É uma frescura que a gente faz no meio corporativo. Coloca um monte de palavras em inglês. Exatamente, era isso. Pra ficar complicado. Pra ficar mais bonito, né? E ela, não, mãe, job é isso. Eu falava... Eu fico chocada, porque, tipo, gente, aí eu falo, sabe que é porque eu já tô com 36 anos, eu não sei disso? Ela, mãe, eu falei, não é todo mundo. Não é porque você tá com 36 anos. Eu não sei porque mesmo. Porque coisas que eram da minha época lá, eu não tô inserida, eu não estava inserida na maioria. Eu não sei. Pra mim, é uma coisa que não existe. Vários termos que eu falo, eu nem quero saber, eu não quero nem pegar o vocabulário. Eu também não pego. Eu falei, será que agora eu pego um vocabulário? Eu não pego. Eu tô falando pras pessoas. Não. Tô nem aí. Não vou nem usar a palavra que eu não estou nem aí. Eu não ligo, Essa é minha personalidade, esse é o meu jeito. Exatamente. Essa é a minha essência. Acabou. E a Ludmilla falou, minha filha, nossa, até o pai sabe, mãe. Eu falei, não, mas o seu pai é Uber, ele trabalha, ele vê pessoas, a conexão é totalmente diferente, entendeu? Então, tipo, alguém pode falar, ou ele pode até, né, tem muita conversar. E aí, ele acabou aprendendo por conta de estar lá. Mas, gente, é um mundo que eu não vivo, entendeu? O meu trabalho, eu tava até conversando com meu esposo, meu trabalho é dentro de casa. Eu não sei o que tá acontecendo aí fora, entendeu? E outra, eu nem procuro saber também, coisas que não vão favorecer a mim e a minha família, eu nem trago para dentro da minha casa. Sim, e eu ensino eles, ensino as crianças, até as clientes pequenas que vêm, eu falo assim, gente, absorva aquilo que vai fazer bem para você, o que não vai fazer bem, você exclui. Porque daqui a pouco, se você não excluir, você tá fazendo exatamente igual. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, não trouxe esse vocabulário para mim, porque isso para mim nem existe. Então, agora, eu não posso mais usar esse termo, porque, gente... Parabéns para elas, né? Ok, a gente não, né? Mas cada um com seus problemas, exatamente. Ok. É simplesmente uma palavra. Mas aí foi, então o esporte ele me tirou disso. E eu falei, eu preciso colocar o esporte. Então eu me desdobro em 5. Levo no atletismo, porque na cidade onde eu moro, em Sumaré, tem muitos projetos patrocinados por grandes empresas. Então levo na natação, levo no atletismo. A minha filha ama leitura e ama teatro. Vai fazer, entendeu? Porque ela não tem o contato. Então, tipo assim, como a gente estava falando, enquanto o bairro onde eu moro é um bairro mais periférico, eu vejo crianças com 12, 13 anos indo para um shopping com roupas extremamente curto. Gente, tá difícil. Eu usei. Eu fui uma adolescente que eu amava usar roupas curtas, usar topzinho. Eu vejo vocês hoje, as meninas usando, eu amava. Só que a gente tinha decência, ordem e decência, colocava ali, tipo, você vai colocar um crop demais, fininho. Vamos colocar uma saia, sabe? Na verdade, eu acho que as crianças, não vou falar criança. Elas não... elas já querem ser mulheres. Nossa! Elas querem pular a etapa da infância, exatamente. Sabe? E não pode. Isso. E outra, elas não estão. A minha filha, ela é do meu tamanho, ela é muito alta, ela cresceu, ela tem um corpão. E aí, eu sim pondero as roupas. O meu esposo também pondera roupas, porque ela só tem 12 anos. Então, ela não tá preparada pro assédio. Ela não tá preparada. Porque, infelizmente, o homem... né? A partir do momento em que ele vê um corpo bonito, ele não quer saber de idade, ele vira um objeto, né? De desejo. Eu não sei o que acontece, essas crianças hoje em dia já tá nascendo com um corpo, gente. Não, um corpão. Eu falo que é o hormônio do frango. Eu também acho. Porque, gente... Tá demais. Quando eu era nova... Faltou tudo aqui. Tudo. Deus me fez perfeito, mas vamos comparar. Faltou algumas coisas. Algumas coisas. E entendeu? É muito. Porque eu falo, gente, tava eu, minha mãe e a minha filha, né? E aí a minha filha falando, nossa, olha a Lud, tem um corpão e tal. E eu falei, mãe, eu não era assim, né? A minha mãe falou, não. E eu já era considerada lá atrás grandona. Só que eu não era. Eu era tipo, cara, eu não tinha nada aqui. Eu não tinha nada. Só que eu era grandona, uma meninona, entendeu? Mas a minha filha não, entendeu? As meninas não, ela já tem. Então, eu falo pra ela, eu falo, Lud, se a gente tiver num ambiente de família, beleza, você pode usar o que você quiser, mas hoje você tem que prestar bem atenção. A roupa que você vai, o ambiente que você tá, para você não causar constrangimento para as pessoas que vão estar lá, constrangimento para você. Quando você crescer,
você vai estar com seus 18, 19 anos, você vai ter mais domínio, você vai saber mais, e você vai saber se policiar e, tipo assim, ser forte para reagir a um assédio, entendeu? Hoje você não tá preparada para isso, entendeu? Então eu preciso ponderar. Então eu não deixo mesmo. Gente, eu já cheguei, em vez de eu ficar constrangida, tipo, de estar numa festa infantil, e aí começar a tocar um certo tipo de música, e a criança de apenas 10, 11 anos dançando de uma maneira que todos os adultos, homens e mulheres, a gente ficou muito constrangido. E aí fica um alerta, tá? Porque se trata de uma exposição que não é legal. Não é legal. Mundo muito forte. Sempre existiu, mas no mundo que a gente vê quase todos os dias noticiário. De feminicídio, de assédio, de estupro. Então, tipo assim, mas ele fez... É aquela questão, gente, precisa usar o cérebro. Ele fez isso porque ela tava com essa roupa? Não. Não, ninguém tem o poder a isso. Exatamente. É o fato de que você não se expõe a pessoas do qual você não confia. Exatamente. Então, se você tá num ambiente... Você expõe seus sentimentos para pessoas que você não confia? Não. O seu corpo é templo. Você vai expor seu corpo em ambientes que tem pessoas que você não confia, não conhece, nunca viu. De jeito nenhum. Imagina. Porque você nunca vai ter controle sobre a mente de ninguém. Ninguém. Assim. Por mais... Então, porque eu conheço. Porque não sei o quê. Porque... Não, você não conhece. Você não sabe. Eu lembro que a minha mãe, como eu era pequena, eu sempre fui muito dada, né? As pessoas falavam, sempre fui do abraço, do beijo, de sempre estar pendurado nas pessoas. E a minha mãe sempre falava... Não pode sentar, como eu ficava na casa do meu pai, que era separado, então tinha tios, né? E a minha mãe falava, a mamãe não vai estar lá, mas não é pra sentar no colo de nenhum tio, de ninguém. Não é pra sentar de cavalinho, com a perninha assim. Você só vai sentar no colo da mamãe. Por quê, mamãe? Porque podem machucar. Sabe? Podem fazer coisas que você não vai gostar. Então, eu sempre cresci com isso, sabe? Tipo assim, quando eu fui crescendo, que eu fui gostando de roupas mais curtas, que eu fui descobrindo a minha feminilidade, a gente começa a se arrumar pra gente, falar, ai, tô gata. Mas, ainda assim, a minha mãe ainda falava, Luana, aonde você vai? Mãe, vou no churrasco com os meus amigos. Mas só vai ter seus amigos? Só vai ter meus amigos. Não, vai ter um casal... Não, então calma, vou me ponderar, porque eu não quero causar discórdia na vida de ninguém e também não quero, infelizmente, né? É tão chato a gente ter que falar isso, porque ninguém tem autoridade nenhuma de relar no corpo. É isso que eu falo, gente, a pessoa, eu falo, a Ludmilla, né, que as pessoas jogam a culpa sempre na mulher. Mas ela tava com os peitos de fora. Mas que você tava falando, mas ela tá com a... Gente, ela pode estar do jeito que ela quiser. A gente não dá o direito de todo mundo aqui tocar, tem um relacionamento. A gente aqui, tudo estruturado, a gente é casada. Mas a gente não é cega, né, gente? Vai ver um homem bonito na rua. Mas quando a gente era solteira, isso não dava... Você já viu uma mulher atacar o homem? Não. O homem tá lá na praia de sunguinha, ela vai lá, vai colocar a faca no homem e falar assim, entra aí que eu vou acabar com você. Não. E por que que o homem, ele tem esse direito? A gente, como mulher, a gente fala, não, é bonito, mas nossa, misericórdia, passa longe, não, né? É comprometido. Sim. Agora, o homem, eu não sei se é doente, não é todos os homens, né? Infelizmente, esses que fazem isso. É uma construção cultural. Uma construção cultural. E aí a gente tem que blindar. Eu vou ter que blindar. Então, eu não vou em tal lugar com esse racho que eu gosto até aqui, porque pode ter uma pessoa lá que não vai me receber. Eu acho que além dessa exposição, né, que envolve muito o que você veste, para quem tá de carro ou não, mas dependente da forma que você faz suas correrias, seja de carro, ou de a pé, ou de ônibus, ou transporte público, ou metrô, já tem o fato de você ter que estar sempre atento. Ai, gente, quem tá do seu lado, quem tá atrás. Mulher é a demais. gente já convive diariamente, mentalmente, a gente já Só na defesa. Com diversas situações que podem ocorrer. Eu evito o noticiário, né? Não, também... Porque... Não assisto. Uma enlouquecida. Eu não assisto. É um hábito que eu não tenho. Mas se alguém tá caminhando muito rápido, tá muito perto. Nossa. Gente, teve uma vez, você falou isso de transporte público, né? Quando eu pegava ônibus, quando eu era pobre, brincadeira. Quando ela venceu o carro.
mas eu pegava muito ônibus. Eu pegava um ônibus que descia na rodoviária, né, pra ir até o centro mesmo de Campinas. Não sei se eu contei já pra você essa história. E eu fui um dia, eu não gostava muito eu sempre andei de salto, né, que eu trabalhava em escritório, mas eu tava com uma saia longa, não era justa, mas saia longa mesmo, né? Blusinha normal, né? E eu entrei dentro desse ônibus que estava lotado, né? Tava lotado, geralmente, eu ia de mochila, né? Porque eu ia pra faculdade, porém eu estava dessa vez com a mochilinha de ladinho, né? Porque estava muito apertado mesmo o ônibus. Sim. Eu nunca gostei, eu sempre, mesmo quando eu usava calça, sempre jogava, descia até a bolsa mais. Pra não ficar marcando. Não ficar mostrando mesmo, né? A bundinha ali. Infelizmente, a gente tem que ter esse pensamento. Infelizmente, tem que ter esse pensamento. Tem que ter esse pensamento. Então, esse dia eu não estava, porque o ônibus estava muito lotado. Enfim, desci, teve, lógico, os frega-frega, que é normal do ônibus do transporte público. Desci no meu ponto final e quando eu estava quase perto do meu serviço, passou um carro por mim e gritou tava 2 homens, né, era cedo, era tipo 6, 7 horas da manhã. E esses caras gritaram assim, tá sujo aí atrás. Então eu falei gritando com ele. Aí eu peguei, fiquei brava, porque eu sempre fui muito brava na rua, né? A gente tem que ser, tem que ser posturada. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas que esses caras loucos? Quer ver? Tá mexendo por causa da minha bunda, não sei o quê, né? Aí eu peguei, olhei, eu falei assim, vou ver, né? Porque não é possível, né? 6 horas. E eu olhei no reflexo do carro. Na hora que eu vi no reflexo do carro, realmente minha bunda estava, né, molhada, aparentemente. Aí eu falei, nossa, será que aconteceu? Eu não estava sentindo nada. Falei, que estranho. Coloquei a bolsa assim, né, na frente, corri pro escritório. Cheguei no escritório e fui no banheiro. Mas que estranho, não relei em nada. Não senti nada, tipo, molhado, sei lá. Fui cheirar. Ai. Quando eu cheirei, era uma coisa desagradável de homem, né? Ai, eu não acredito, gente. Ai, que absurdo. Gente, era. Eu fiquei, tipo assim, eu não sabia o que fazer. Ai, pior que nem sabe quem é. Ai, acha. Exatamente. Então foi uma coisa, porque realmente, gente... Quando isso? Ah, mas você é culpada. Eu estava com uma roupa normal. Gente, que horror. Tá, eu estava indo pro trabalho, pro escritório. Super assediada. Abusada, isso é um abuso. Eu não senti nada. Você nem sabe qual foi o momento. Eu não sei o momento. Porque nas freguesias... Isso, não tô falando isso porque acontece com muitas pessoas. Em metrô, em ônibus, em qualquer lugar. Ai, entendeu? E a gente acaba não sentindo. Que vergonha. Não, é horrível, é horrível. Ai, gente, que nojo. É coisa assim, hoje eu falo assim, porque são coisas que eu falo assim, cara, e a gente é inocente. Falei, não. Aí eu falei assim, eu vou... Ai, fazer o teste. E o perigo de você ser contaminada com alguma coisa. Então, porque eu tava com uma roupa até lá no pé, né? Mas isso é uma coisa que eu tô... Sei lá, gente, Deus o livre. Então, imagina, se vai um pouco mais pra baixo. Gente, é muito... Um relato muito E eu achei engraçado, eu fiquei brava com os caras do carro. E eles estavam se alertando. E você já tinha passado por um abuso e nem sabia. Quando eu jogava, isso era fato, né? A gente, como que você treina? Como que uma menina de 13 anos, 14, anda? A minha vida era short, top e camiseta, entendeu? E eu não via problema em usar top com short, entendeu? Era a minha rotina, a gente andava sempre, né? Com isso. Até hoje é muito natural, hoje, né, graças a Deus voltou, todo mundo usa um top, um shortinho e malha, é bonito, é legal. Então eu sempre andava assim. E a gente entrava, a nossa camiseta era toda furadinha. Ela era perfurada porque era muito calor. Então, mostrava o top e tinha a transparência da camiseta. E os shorts que a gente usava eram shorts apertadinho e tinha os shorts mais larguinho também. E a gente, atleta, a gente, né, definida, a gente é forte, né? A gente treina. E aí eu sentei no ônibus, né? Mas eu era muito fechada. E aí os últimos bancos, eles são colados, assim, no banquinho da frente, assim, né? E aí sentou um rapaz na minha frente, assim, e ele morava na rua da minha casa. Esse rapaz, ai, nossa, ele inclusive até se matou, gente, porque ele sofria dessas coisas aí. E aí ele já me olhava, eu já percebia, né? Eu já sempre ficava esperta. E ele sentou, e aí, eu não sei, ele cruzou a perna, trouxe mais pra cá e começou a acariciar, assim, o meu joelho, né? Só que eu era escrachada. E aí eu comecei, você perdeu alguma coisa aqui?
que você perdeu no meu joelho? Ele, não sei o que. Eu falei, não, para de mexer no meu joelho, né? Eu já mostrei. E isso pra mim foi super evasivo. Fora, né? Você saiu, sou gostosa. Gente, era coisa... Chegou um ponto que se eu tava descendo e tivesse uma rodinha de homens, eu subia, sabe? Que já não tinha mais paciência, já era eu cansativo. subia, eu virava, se eu tava descendo, eu subia, ia pela outra rua, sabe? Porque eu sabia que iam mexer, que iam falar do meu bumbum, que iam me chamar de alguma coisa. Gente, isso não é elogio, tá? Não é chato. Às vezes algum homem pode estar falando assim, mas você tá elogiando. Não, isso que elogio de gostosa. Isso é desconfortável. Delícia. Sente medo. É invasivo. Você não sabe. Gente, olha, é tão triste isso, é tão enraizado esse medo de estar sozinha em algum lugar e um homem pegar você à força e fazer coisas horríveis. Eu trabalhava, né, num supermercado e eu descia a pé, subia até a casa da minha sogra, pegava a minha filha e descia de novo. O meu esposo trabalhava viajando. E uma vez parou, eu peguei a minha filha, estava uniformizada e ela estava no meu colo. Da casa da minha sogra até onde eu morava, era coisa tipo de 10 minutinhos andando. Só que a rua da frente, de cima onde eu passava, era muito escura, né? É periférico, então às vezes eles acabam apagando a luz e tal. E aí parou um camburão da Home, atravessado na rua, assim, sabe? Tipo, pra eu passar, eu teria que passar por eles. Gente, foi a pior sensação da minha vida. Porque eu falei assim, eles vão me jogar pra dentro. Eles estavam descendo e viu que tinha uma pessoa indo embora. Eles vão me jogar pra esse camburão. Se eu sumir, ninguém vai saber de nada, porque o WhatsApp e celular estava começando a ser inserido naquela hora. Eu mesma nem tinha, né? Nem sei onde estava no celular. Eles vão me colocar para dentro, eles podem abusar de mim e vai ser a minha palavra contra a palavra deles, porque não tem iluminação, não tem câmera aqui, não tem nada. Olha o que passa na minha cabeça. Tipo assim, cara, eu poderia pensar, mas é uma polícia, vai ver que eu tô uniformizado. Não é homem. Eu não tô vendo se é um homem. E eles abriram, gente, foi horrível. Eles abriram assim um camburão, colocaram as armas assim. Eu falei, vai matar eu. Vai pegar eu e minha filha, entendeu? Eu passei com muito medo, mas é o que passa na nossa... A gente não pensa, tipo, eu posso me quebrar. Não, a gente pensa, gente, e se uma pessoa me seguir? E se uma pessoa me pegar? Então, gente, olha a vida de mulher. Gente, é uma conversa que conectou muitas coisas aqui. Foi ótimo. E esse final, nada mais importante de tudo que a gente falou, é um alerta, porque nós estamos aqui para conversar com vocês e para vocês se conectarem com mudanças, né? Às vezes mudanças de pensamento sobre coisas que, né, a gente vem falhando. Todas nós. E foi muito importante saber de tanta coisa, a gente compartilhar coisa. Eu fiquei surpresa demais com a sua história. Eu também. Eu tô muito eu tô chocada. Mas muito que vocês têm o poder de mudar destinos, entendeu? Sim. Transformar muitas coisas ruins também em uma oportunidade para evolução, para uma nova história, entendeu? E a gente aqui no podcast tá sempre querendo mostrar para vocês que vocês podem sim fazer o que vocês quiserem. Às vezes não a gente tá falando de algo fútil ou, né, leviano, muitas vezes é de mudar a própria história. Exatamente. Entendeu? De mudar a própria realidade. É verdade. Né? Como aconteceu aqui. E hoje, com essa mentalidade, com essa mudança que você, né, tá passando. Estou aprendendo isso. O que você pode dizer para as meninas que elas podem? Porque muitas não acreditam. Podem tudo. Na pergunta, teve uma pergunta no formularinho que você mandou, que você falou assim, qual é o seu maior sonho? Aí eu falei assim, realizar os meus sonhos. Então, o meu maior sonho é esse. Então, hoje, independente da idade que você tem, não sei, tenho 70, Gente, a gente pode tudo. A gente só precisa entender um caminho. A gente precisa entender, a gente precisa estudar para saber como a gente vai chegar nesse objetivo da melhor forma. E outra coisa muito importante que eu trago para mim e que eu aprendi, as nossas palavras, elas vibram.
tudo que a gente tá falando aqui tá vibrando, mas olha, eu me arrepio de falar, porque vibra, é muito forte. Então, a nossa palavra tem poder. Na palavra de Deus fala lá em Gênesis 1 que Deus criou o mundo através de palavras, né? Ele não fez esforço ele físico. Disse, haja, e ainda sabe o que ele fez? Ele descansou ainda no 7º dia, só falando. Então, o primeiro ensinamento que a gente aprende, né, dentro da palavra, é que a palavra tem poder, sim. E então, profetiza coisas boas na sua vida, né? Visualiza já. Eu me visualizo. Falei pra você esses dias, né? O que eu visualizo. Já visualiza. Eu visualizo. A minha casa tá em construção, o meu salão tá em construção, o meu corpo tá em construção, a minha maternidade tá em construção, o meu relacionamento tá em construção e eu super visualizo já. É muito lindo. Eu passei por um período na minha casa onde eu perdi tudo. Agora eu perdi todos os meus móveis, eu perdi meu guarda-roupa, eu perdi tudo. E ao invés de eu cair, eu falei assim, eu visualizo o meu closet. Que agora não vai ser mais guarda-roupa. Vai ser um closet. Eu super visualizo. Eu visualizo eu quero trocar de carro, meu carro, né, que é um palinho, eu quero trocar. Então, eu comecei a entender, então, meninas, falem. Parem de ficar, às vezes, murmurando e reclamando, porque você acaba atraindo. Ai, eu tô triste, ai, quanta dívida. Para! Eu vou pagar a dívida, eu vou ter uma estabilidade financeira, eu vou mudar meu hábito. Exatamente, eu vou me capacitar para isso. Vai aparecer uma oportunidade. Então, aprendam. As nossas palavras vibram. Aquilo que está acontecendo aqui é maravilhoso, porque vai ajudar você, né? Com certeza. É isso. Gente, é mais do que dica, tá? Afinal, é mais do que dica. Isso aqui é palavra de ordem, entendeu? Vai dar certo, tudo vai dar certo. Pode ter umas pedras. Processo, né? Senão, se fosse crescimento, entendeu? Nenhuma vitória vem, né? Pra você chegar na vitória, você guerreia, né? E às vezes a gente guerreia com a gente mesmo, porque tá tão óbvio na nossa vida, né? O que a gente tem que fazer, mas a gente acaba se desviando desse objetivo por conta de não falar e de ouvir. De ouvir. Entendeu? Então, que a gente ouça pessoas positivas como nós. E se conecte. Se conecte. Porque a troca de experiência, conhecimento é um fator importantíssimo para a saúde. Com pessoas boas, né? Com pessoas boas. Se conecte. Façam boas escolhas. Exatamente. O que você quer, né, para o futuro? Eu quero ser uma profissional, eu quero ser uma... Então, eu vou procurar estar com pessoas, né? Que estão caminhando para isso ou que já estão lá. Exatamente. Não é mesmo? Com certeza. A fala da guerra. É isso. Se não, né, eu quero parar de beber, né? Mas você tá num círculo de vicioso, entendeu? Você tá mas eu resisto. Não, você vai resistir 1, 2, 3. Na terceira, as pessoas, elas não te respeitam, né? Elas falam, só um pouquinho não faz mal. Só um pouquinho. Até que ponto você aguenta ser tentado, né? Eu não me arrisco, né? Enquanto eu não tenho, igual a gente falou, né? Você tem essa maturidade hoje de não comer, porque isso vai criar gatilhos. Então, hoje, a sua mente está um pouco mais preparada do que a minha. Então, eu não me permito, porque se eu me permitir, eu não vou ter esse controle, né? Então, se permita estar com pessoas boas, se permita viver algo que vai ser bom para vocês, meninas. É isso. Ai, gente, estamos no final agora aqui. Bom. A gente vai se despedir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É realmente maravilhosa. Eu amei. Foi muito bom para mim. Eu tô me sentindo lisonjeada. Eu agradeço. Que bom. Tô feliz. Então, gente, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e acompanhem tudo que a gente vai postar, tá bom? Tchau. Tchau.